Привет, как дела? Добро пожаловать на meu canal, né? Oi, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, né? A Grande Biblioteca de Alexandria. E hoje a gente vai ter a primeira aula, né, de um russo mais intermediário, assim, dependendo da situação, até mesmo avançado, certo? Então, essa nova série de vídeos que eu vou fazer de russo com músicas, tá bom? Mas antes de começar, de mostrar qual música que vai ser, eu peço para que vocês se inscrevam no meu canal, deixem o seu joinha e coloquem aqui nos comentários, né, que músicas vocês conhecem em russo, vocês já conheciam alguma música em russo e, né, assim por diante. Então, vamos lá, começando. Que música será que vai ter hoje? Mas antes de começar a música, né, o que vocês podem fazer para aprender mais uma língua? Né? Ler livros, não importa o tamanho, ler notícias, artigos, ver filmes, né, séries com legenda, é claro, né, para facilitar a vida. Pode ser legenda em russo? Pode. Pode ser legenda em português? Também pode. Depende muito do nível de linguagem que você consegue entender, né? E é claro, né, nessa aula de hoje, ouvindo a música e acompanhando a letra, lendo a letra, tentando entender o que está sendo falado em cada parte da música, certo? Então, vamos lá. A música de hoje então é Plak Plak, tá? Plak Plak, da banda, né, grupa I Speak, né? É uma música de protesto, é uma banda de protesto, tá? Eles até são proibidos de serem tocados na Rússia. E, bom, com certa razão, né? Fazer um protesto contra a Rússia, porque o país está cada vez pior, né? Em sentido de direitos humanos e tudo mais que importa. Então, vamos lá. Como é que eu faço? Primeiro, eu vejo todo o texto, sem me importar nem um pouco com o significado, focando só na pronúncia de cada palavra, certo? E depois, então, é que eu vou me preocupar com as palavras que eu não conheço. E vocês podem fazer essa mesma coisa que eu faço, mas cada pessoa é cada pessoa. E ver se isso funciona para vocês, certo? Então vamos começar primeiro com lendo o texto, né? Plac, plac. Я тебе писала и ждала тебя в ночи. Ты не отвечаешь больше на мои звонки. Каждый вечер оставляю под подушкой зуб. Умоляю небеса назад тебя вернуть. Esqueci daquele lá. Я была хорошей, а плохой я не была. И всю жизнь как паника по правилам жила. Надоело плакать, надоело мне страдать. Все равно не выйдет свою смерть предугадать. Мама говорила мне, слушайся мужа. Я непослушная, делаю хуже. Делаю не так, как наказывал папа. Вместо звезды я хватаю гранату. Я хотела бы тебя, как тогда, обнять. Но для этого придется тело раскопать. Твои кости ледяные где-то там на дне. Прорастут цветы в этой оплаканной земле. Растекаются по всей стене твои мазки. Очень разозлилась на тебя, ты уж прости. Сотый раз во сне я наблюдаю твой конец. И не так уж страшно в самом деле умереть, né? E esse foi a música, né, lida de cabo a rabo. Não tanto assim, né, porque tem frases que se repetem, né, assim como quase todas as músicas do mundo. Mas tá. Palavras que provavelmente vocês não conhecem, né? Como eu não conheço vocês direito pessoalmente, eu deixei marcado essas que provavelmente vocês não conhecem e as outras são palavras que normalmente a gente, quando já está no básico, né, já conhece, já sabe o que significa e deveria estar no repertório, certo? Então vamos lá. O que é plak-plak? Que é звонки, оставляю, подушкой, умоляю и небеса? Bom, isso foi o que eu falei que ia fazer, né? Marco as palavras e expressões que não conheço, né? E procuro significados. Plak-plak
é o som do choro. Entre aspas, o som, né? É a onomatopeia que representa o choro, né? Buá, buá, né? Eles fazem plac, plac. É como se fossem os pingos de choro caindo no chão, certo? Dzvanki são as chamadas. O singular, zvanok. Astavlyaio, deixo, né? Astavlyat é o verbo. Padushkai vem de padushka, o travesseiro. Umalhaio, imploro, vem de implorar, né? Umalhat. E Niebessá é o plural de Nieba, certo? É um plural relativamente irregular, tá? E significa, né, céus. Então, vamos lá. Yatsibi pisala isdalatzibi avnoti. Eu escrevi para você e esperei você até a noite. Tiniatvichais bolshenamain zvanki. Você já não responde mais às minhas chamadas. Каждый вечер отставляю под подушкой зуб. Toda noite, né, ou cada noite, eu deixo abaixo do travesseiro alguns dentes, né, lembrando daquela fada do dente. Умоляю небеса назад тебя вернуть. Imploro para os céus para trazerem você de volta. Que mais? Надоело страдать, все равно, смерть и предугадать. Provavelmente você sabe o que é все равно, mas, né, vai que é. Надоело, cansei. Sofrer, stradать. Assim, надоело é do verbo надоесть, se eu não me engano. Все равно, né, tanto faz. Смерть. Tomar cuidado para não confundir com o verbo, tá? Parece um verbo, mas não é. É a morte, tá? O substantivo. E predugadat, antecipar, tá? Por que eu coloquei nadaiela entre aspas? Porque quem que é o sujeito aqui nessa frase? Não tem sujeito, né? É uma frase entre aspas em pessoal, tá? O mnie, né, é meio que um sujeito indeterminado, um sujeito oculto aqui, certo? Que é o eu. Eu cansei, tá? Por que eu tô falando que o eu não é sujeito? Porque ele não está na forma nominativa, tá? Sujeito é aquele que está no caso nominativo. Caso dativo é outra coisa, tá bom? Por exemplo, nessa frase, Yabula Harosha. Ya é o sujeito, né? Eu. Então, Yabula Harosha, eu era boa, eu era boazinha. A plahoia nibelá, e malvada eu não era, e ruim eu não era. E se o gisne, kakpainika papravilam gilá. E toda a vida com pânico ou como assustada pelas regras eu vivi. Nadaiela placat, cansei de chorar. Nadaiela mnestradat, cansei de sofrer. Все равно не выйдет свою смерть предугадать. Tanto faz, все равно, que não sai, que não acaba a sua morte, deixa eu ver, que não é possível antecipar a sua morte, a sua própria morte, tá? Uma outra coisa que é um pouco ruim de músicas, como é tipo uma poesia, às vezes vai ter umas frases que ou não se conectam com as outras, ou vão ter um sentido muito poético, muito além, né, do que está escrito. Então, às vezes, a tradução pode ficar meio estranha. Mas é um jeito, né? Para palavra, pode ser interessante. Certo? Seguindo. Mama gavarila мне, assim, as palavras que faltaram, né? Непослушная, хуже, наказывал, хватаю, né? Неслушная, desobediente, feminino, né? Claro. Хуже, pior, né? Лучше é o melhor, хуже, o pior. Naказывал, do verbo naказывать, punir. Хватаю, do verbo хватать, pegar, tá? Então, mama gavarila minha, a mamãe, né, a mãe, ou minha mãe, disse para mim,
Slušnaya muža, ouça o seu marido. Я не послушная, eu sou desobediente. Делаю хуже, eu faço o pior. Делаю не так, делаю не так, как наказывал папа. Eu faço tanto, ou eu não faço. O que eu fiz? Eu não faço tanto que meu pai me puniu, né? O que isso quer dizer? Eu desobedeço tanto que meu pai me puniu. Вместо звезды я хватаю гранату, né? Ao invés de estrela, eu colhi granada, né? O que isso aqui significa? Ao invés, né, de talvez pedir para que o pai puna ela, para que o pai não puna ela resolveu lutar de volta, né? Pegou uma granada. Isso provavelmente tem a ver com o jeito como a Rússia lida com a expressão, né? Com a voz, com o direito de fala. Porque lá tem que tomar muito cuidado se a pessoa é ativista, se a pessoa é jornalista e outras coisas mais, né? No caso deles, eles fazem música de protesto. E o governo russo, né, atual, que já dura há muitos anos, eles não gostam muito do tipo de música, do tipo de mensagem que essa banda mostra. Então, né, eles punem, eles proíbem os vídeos, eles espancam os fãs, devem prender de vez em quando os cantores ou proibir que os shows aconteçam, né? Mas eles continuam no YouTube e em outras plataformas para mostrar a voz deles, né? Хватаю гранату. O que mais? O que tem de diferente aqui? Придется раскопать кости ледяные дне оплаканной, né? Придется vem do verbo придется, né? Притись, né? Parece um verbo de movimento, mas não é. Significa ter que, tá? Раскопать, desenterrar. Кость, né? Vem de кость, que é ossos, né? Кость, osso, кость, ossos. Ледяные, congelados. Ледяной, congelado, né? E dnie não vem da palavra dien, né? Dien, o dia, muito menos de dinheiro, dienek, né? Dnie vem de dno, que é o fundo. E прорастут цветы в этой оплаканной, né? Chorosa, né? Olhem aqui, placa. Vem lá de plaque, né? Plaque, choro. Оплаканной, chorosa, triste, né? Mas tá. Я хотела бы тебя, eu gostaria que você так тогда обнять. Assim, daquele jeito, abrace, né? Но для этого придется тело раскопать. Mas, para isso, é preciso desenterrar um corpo, тело, né? Твои кости ледяные, seus ossos congelados, seus ossos duros, né? Que já não lembram mais. Где-то там на дне, onde quer que estejam, lá no fundo, né? Прорастут цветы, crescem as flores. В этой оплаканной земле, nesta terra chorosa, né? E aqui terra pode ser tanto a terra, né? Onde a gente pisa, como o planeta Terra. Então dá para usar as duas coisas, dependendo do quão intenso quer ser essa mensagem, certo? E aqui, растекаются мазки, разозлилась, соты, наблюдаю e умереть. Растекаются, né, parece muito com o verbo que veio antes, né, прорастут, né, que tá aqui, né, прорастут. Прорастут é crescer e растекаются é aumentar, tá? Маски vem de mosque,
que é mente, cérebro, dependendo do sentido, tá? Rasas lilas, vem de rasas litsa, ficar bravo, tá? Naблюдать, observar. Sote é o centésimo. E umeriet é morrer. Mas morrer não é um verbo muito comum? Pode até ser que seja, mas tem vários verbos que podem significar morrer, né? Ou matar, né? Por exemplo, ubit é matar. E umeriet ou umirat, morrer, tá? Então vamos lá. Растекаются по всей стене твои мозги. Мазки. Aumentam por todo o país as suas mentes, né? Ou então fazem alarde por todo o país nas suas mentes. Очень разозлилась на тебя, ты уж прости. Eu fiquei muito brava com você, né, na тебя. Aí aqui deveria ter uma vírgula. Ты уж прости. Você já pediu desculpas. Ou você já está pedindo desculpas. Сколько раз во сне я наблюдаю твои конец. Pela 100ª vez na neve, nos sonhos, eu observo o seu fim, tá? Eu observo o final de ti, algo assim. Ah, não, eu observo o seu fim. Eu confundi tvoi com tibia. Mas faz parte, às vezes acontece. И не так уж страшно, в самом деле умереть. E não tanto já страшно, assustador. E não é só assustador a própria morte. A própria morte não. E já não é mais tão assustador, provavelmente observar, né? Porque já é a 100ª vez. Observar o quê? A sua morte, tá? Então, provavelmente ela sonha e sonha várias vezes com alguém, com algo, né? E que esse algo está sendo destruído nos sonhos dela, porque ela não pode falar, porque ela está sendo castigada, porque ela está sendo impedida de fazer algo, né? E eu acho que já acabou. Já acabou. Então, espero que vocês tenham gostado dessa música, tá? Tem uma playlist onde eu vou colocar todas as aulas de russo com músicas, certo? E ao seguinte de toda a aula, eu vou colocar a referência do vídeo dessa música, tá bom? Da música de cada aula, no caso, tá? Então, se vocês entrarem lá no meu perfil, tem a playlist. Vou colocar aqui nos links embaixo na descrição também, mas aí vocês vão poder ver a música também, ok? Então, pacá e das vidania. Até a próxima.